Boa tarde, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018. Segunda-feira de calor em Santos, tempo, não aquele calor senegalês, mas um calor razoável, né, com um solzinho forte na Baixada Santista, para você que está acompanhando o programa de fora da nossa Baixada Santista, né? Lembrando que nós estamos sendo transmitido ao vivo pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra e também pelo www.tvcomsantos.com, né? Todos os dias, da 1h15, com reprise às 23 horas e à 1h da manhã, a reapresentação, né? Hoje a pauta tá extensa, uma segunda-feira, hoje, Dr. Clemente, já aqui nos nossos estúdios, né? Muito obrigado, Clemente, pela participação. Obrigado, Filete, sempre um prazer estar aqui às segundas-feiras, pela grande audiência que temos aí, agradecer ao nosso telespectador, que sempre nos brinda com perguntas ou com a própria audiência, e estamos aí para discutir esses assuntos. Eu não compactuo que o Brasil começa nessa segunda-feira. Para muita gente, o Brasil começa depois do Carnaval e nem na quinta e nem na sexta, né? Para mim, começou dia 1º de janeiro, que eu já trabalhei, já começou a vir IPTU para pagar, IPVA, enfim, né? Mas as pessoas acham. Projeto piloto quer tirar 50 famílias de cortiço em Santos. Essa chaga social aí nos maiores cortiços que nós temos aqui. E o prefeito, agora Paulo Alexandre, resolve mexer nessa questão dos cortiços em Santos. Comportas dos canais não foram abertas e eram operadas há 20 anos atrás pela Sabesp, por via rádio. Essa aí que é polêmica das comportas que abre, não abre e complicações nos alagamentos da cidade na época do Carnaval, né? Bom, todos os deputados federais da Baixada Santista apoiam a intervenção na segurança do Rio, intervenção militar no Rio de Janeiro. Nós vamos discutir essas questões com o Clemente e o Cassiano. Acordos trabalhistas diminuem, 68% a menos de problemas trabalhistas com essa nova legislação que aos poucos vai, né? O funcionário que também pedir alguma coisa não tiver direito, ele pode ter que pagar indenização para o patrão. Então as coisas aos poucos vão melhorando, né? Segundo os marqueteiros do PT, a estratégia é lançar o Lula e vitimizá-lo ao máximo. Isso aí não sou eu que estou falando, é a própria estratégia do PT. Então, vitimizar, o Lula é coitadinho, tal. Lógico, também muita coisa que jogam no Lula não é só culpa dele também, né? Mas o PT quer vitimizar o Lula ao máximo para que ele volte fortalecido se ele puder ser candidato. Gabigol marca outra vez, 3 jogos e 3 gols. O Santos que não jogou bem contra o São Paulo, mas de uma certa maneira conseguiu a vitória no Morumbi. O clássico Bahia e Vitória, o clássico da Paz, torcidas entrando junto, Clemente, o pai com a camisa do Bahia, a filha do Vitória, todo mundo junto, um papelão, o jogador do Vitória faz um gol lá e depois faz um gesto obsceno para a torcida, né? Um gesto de cunho sexual, o goleiro do Bahia dá um murro na cara dele, começa uma confusão, 4 expulsos de um lado, 3 do outro, e depois o jogador do Bahia forçou a expulsão, como ficou 6 jogadores, não teve jogo, né? Então, o Bahia deve ganhar de 3-0 do Vitória, né? E uma cena lamentável no Clássico da Paz, é isso? Exatamente. Não, aquilo é um absurdo, né? Eu acho que por isso que o futebol aqui tem pouca torcida, exatamente por esses problemas. Todos os lugares você corre um risco absurdo dentro do gramado ou nos entornos do gramado, né? Sim. Quantos casos nós já citamos aqui, relativo a esses problemas, e inclusive com grandes clubes de São Paulo. Do Brasil todo, mas se você vai nos Estados Unidos ver um jogo lá de futebol americano, basquete, o cara senta com a camisa do time dele e você senta do lado, ele com o pacote de pipoca dele e você com o seu aqui. Claro, cada um respeita o teu time perdeu, você sai triste, abaixa a cabeça, ele sai contente e não tem uma briga, porque se tiver briga lá também, né, você vai responder rápido, né? Exatamente. Então, é lamentável isso, muito triste. E cada vez menos você vê torcida nos estádios. Se você pegar o jogo do Ituano mesmo, às 11 horas, 11h30 da manhã, não tinha ninguém no estádio, pô. Só dando no movimento o Palmeiras, que tem uma arena muito bem construída, no local bom, né? E o Flamengo? Tem conforto. O Flamengo, né? E o Corinthians também, alguns jogos, consegue ter uma torcida imensa. Mas os restos dos times está bem menos torcida. Por causa do entorno, das condições horárias, muitas vezes que marcam, né? Quarta-feira, Vila Belmiro, quarta-feira chuvosa, tudo bem que a federação não vai saber que está chovendo. Mas 7h30 da noite, uma quarta-feira de cinza, onde está tudo lotado aqui na Baixada Santista, estradas, locomoção, fica difícil, né? Não, e também a violência, né? Eu já falei até aqui, num dos programas, eu estava assistindo o Santos um dia e leva uma laranjada atrás
não sei de onde vem, quer dizer, vem de cima, mas... Puta, sabe aquela que você fica grogue assim? Se uma laranjada tá bom, podia ser outra coisa que é pior. Não, mas você né? vê, você é uma criança, você podia matar uma criança, poxa. Sim, sim. Então, como é que você... Então, isso acaba afugentando as pessoas do estádio. O Cassiano também já comentou muito sobre isso, pode continuar elencando o que ele pensa, mas é muito triste isso. É complicado. Bom, doutor Vicente Cassione, advogado, criminalista, professor, muito conhecido aqui na nossa região, no país, está aqui também para comentar as notícias de hoje. Primeiro, uma saudação muito querida a vocês, Filete, querido Clemente, e aos caríssimos telespectadores. Olhem, eu vi a cena que gerou a confusão no estádio na Bahia. Um jogador de futebol, vamos chamar assim, estava uniformizado, estava em campo e tinha feito um gol. Então, um jogador de futebol dirige-se à torcida do Vitória e faz um gesto que não é de comemoração. De cunho sexual, né? Um gesto nitidamente obsceno. Ninguém é puritano, mas ninguém está obrigado numa arquibancada, encurralado atrás de um alambrado, a ver um cidadão prestante, digno, né? Deve ser uma pessoa muito bem educada, muito bem formada, fazer o que o sujeito fez. Faz o gol em si já é a resposta que cada um pode dar ao adversário no momento em que o gol é realizado. Já é o suficiente. Faz o gol e acabou. Hoje não, o sujeito não se contenta em fazer gol. Ele quer ser o protagonista de uma dança nova que ele inventa, de uma macaquice que ele resolve fazer, um malabarismo, uma estrepolia, essas coisas que as crianças fazem, não é? E depois disso, ele vai ainda e injuria a torcida adversária, que acabou de levar um gol e não está, evidentemente, nada satisfeita. Aí o pessoal diz assim, mas o goleiro do Vitória não devia ter ido atrás dele. O goleiro do Vitória foi atrás dele falando coisas, mas não o agrediu. Depois começa todo mundo a brigar, o que mostra que sem que houvesse a provocação do jogador que fez o gol, obscena, não teria havido a reação do goleiro de Vitória, que foi dizer coisas a ele no sentido de censurar a atitude dele. Agora, o que prova que todos estavam com os espíritos armados e que todos estão prontos para atos primitivos de trogloditas, ao invés de jogar futebol, que eles não sabem como regra. E aí está a explicação de por que os estádios estão cada vez mais esvaziados. Primeiro, porque você não sabe se vai ao estádio e sai do estádio sem ser lesionado, sem ter que ficar esperando horas para deixar um estádio de futebol, até que os vândalos, os facínoras, os bandidos, os partidários de facções, etc., etc., sejam retirados. Porque eu não sou do tempo em que havia alambrado, eu sou do tempo em que havia uma cerquinha de madeira separando a torcida do campo de futebol. Hoje você tem um jogo de futebol, tem helicóptero sobrevoando no final do jogo a área do estádio para ver se não virou praça de guerra. A qualidade dos jogadores faltando, que quando os jogadores todos dão um espetáculo, ninguém vai se incomodar em provocar a torcida, em fazer desaforos, em brigar entre si. Não. Os jogadores normalmente fazem o espetáculo e o espetáculo em si é a resposta que se dá ao adversário. Ainda hoje eu estava vendo, mandaram para mim por WhatsApp, lances do Ronaldinho Gaúcho, jogando em vários clubes, inclusive no Barcelona, e a gente vendo aquilo, sabe que a torcida adversária, no final, como era com Pelé,
aplaudia o Pelé. A torcida adversária dizia, meu Deus, eu estou perdendo o jogo, eu estou levando uma goleada, esse camarada está fazendo gol no meu time, mas ele está dando um espetáculo. Eu gozando, Cassiano, só um parênteses Claro. aí. No jogo do Barcelona com o PSG, quando o PSG fez o primeiro gol, o Zidane aplaudiu. Ou seja, o técnico adversário aplaudindo, porque... Do Real Madrid com o PSG. É, então. E o Cassiano, e o Gabigol também, quando ele fez o gol e ele fez aquela dancinha, lógico que ele não fez nada de cunho sexual, mas também é provocação, né? Tem a bandeira do São Paulo, você vai lá dançar, ou o senhor não achou provocação? Eu acho que tudo hoje é feito no sentido de você, no seu egocentrismo, no seu exibicionismo e na ostentação, as pessoas vão além dos limites. Ninguém hoje, dessas pessoas que eu estou dizendo, conhece o seu limite. Ninguém conhece o seu limite. Todos nós temos limites. Eu aqui estou falando, segurando, evidentemente, algumas palavras que eu teria vontade de dizer, porque eu sei que eu tenho um limite. Eu tenho que respeitar o espectador e respeitar o Clemente e você que estão aqui ao meu lado fazendo um programa. Então eu não posso ser o distoante e colocar para fora o que eu sinto. Às vezes a gente sente e tem que fazer um esforço de demonstrar o que a gente sente sem precisar ser exibicionista e sem precisar ser um mal educado. Às vezes até a gente porque ninguém se livra dos seus instintos em determinado momento. Mas o futebol hoje brasileiro está tão pobre, eu estava acabando de dizer isso. Você pega o próprio Neymar, eu concordo inteiramente com o Casagrande. Algumas pessoas disseram, vai ficar em cima do muro, Cassiano? Qual é a sua opinião? A minha opinião é de que o Neymar é um mimado, sim, é um exibicionista, sim, e é um sujeito que poderia, com o futebol que ele tem para jogar, limitar-se a fazer o que faz o Cristiano Ronaldo, que é O Messi e tantos outros jogadores. O Zidane, muito bem citado o exemplo aqui Embora o Zidane tenha sido protagonista de uma cena lamentável numa Copa do Mundo. Mas todo mundo pode errar Todo também, né? mundo pode errar. Agora, quando o sujeito vive de errar, ele é um errado. O nosso Germano Leonardo que deu uma cotovelada no jogo e é um Brasil, Estados gentleman, Unidos, e é um gentleman, até dirigente. Ele deu uma cotovelada no cara, quase matou o cara lá nos Estados Unidos, foi expulso, né? Eu concordo plenamente com o Cassiano. Aliás, eu estava comentando isso ontem. Eu vi gente, por exemplo, estava na minha casa, estavam assistindo um monte de gente. Muitos torcendo contra o PSG por causa da atitude do Neymar. Claro. Olha que ponto que chega. O cara admira o futebol do cara, mas não admira as atitudes do cara. Como aquela de estender a mão e recuar e sair ainda gozando o sujeito. Ou não ter humildade, como ele saiu no jogo lá, depois de perder, com a cara fechada, não cumprimentou ninguém. Aí saiu o Cristiano Ronaldo, cumprimentando 1 a 1, até o técnico adversário. Então você vê um outro tipo de exemplo. Ou o Messi, o próprio Cristiano Ronaldo, o Messi, que leva uma pancada, não fala um A. Ou o juiz apita ainda, e o juiz está errado, mas ele não reclama. Aquela humildade, aquela postura, sabe? Postura com o colega do time ou adversário, com o técnico oposto, com a torcida, com todo mundo. Então, esse jogo que o Neymar fez a mão pro cara e não levantou, foi o jogo que o cara tava batendo muito nele, batendo toda hora. Aí o cara, uma hora ele bateu no cara, acho que tomou até amarela, foi da mão, ele não deu a mão pro cara, mas o cara tava batendo. Olha, esses lances que eu estou referindo, que eu recebi hoje do Ronaldinho Gaúcho, um craque. O dia que o Neymar fizer metade do que ele fez, o Ronaldinho, é que nós perdemos a memória. Devia passar todo dia, 2 minutos por dia, no horário nobre da televisão brasileira, os lances do Pelé. Que é para todo mundo abaixar a crista. Nossa, aí acabou. Acabou. Agora, o Ronaldinho foi o melhor do mundo. E por que ele foi o melhor do mundo? Porque ele faz coisas que o dia que o Neymar fizer, e não vai fazer nunca, ele será o melhor do mundo.
O fato é que a pessoa que recebe o dom de Deus de poder fazer algo extraordinário, isto é, fora do ordinário, fora do comum, que tem o dom de Deus de ser um fora de série, ele tem que ser exemplo. Porque o exemplo tem que vir exatamente das pessoas que atraem a admiração de multidões. Quem é que vai dar exemplo? O anônimo da esquina? Esse não dá exemplo para ninguém. Quem dá exemplo é o sujeito que está na mídia. Até nós aqui, pobrezinhos, provincianos, paroquianos e mortais, né, que ocupamos um canal de televisão regional, nós temos que ter a ideia de que nós somos uns privilegiados, que temos oportunidade de falar para uma multidão de pessoas que podem divergir, mas estão nos assistindo, estão perdendo o seu tempo conosco. Então a gente tem que ter respeito e tem que procurar dar o exemplo. E se não for o exemplo da simpatia, pelo menos o exemplo da coerência no que a gente diz, nas convicções que a gente sente e que a gente exterioriza, na honestidade moral e intelectual, mesmo que a gente não seja risonho e franco. Você falou uma coisa interessante, na honestidade, na moral. Não sei se vocês assistiram o jogo do Federer com o Haas. Sim. Teve uma bola que o juiz marcou, o juiz de cadeira marcou, bola dentro. O juiz de linha marcou a bola dentro. O Haas não reclamou porque achou que a bola foi dentro. O Federer não. O adversário. O Federer falou, a bola foi fora. Se ele não falasse nada, não tinha problema. Era um ace. E ele teria virado o game, ganha o game. Ele falou, não, a bola foi fora. E deu o segundo saque. Isso é honestidade. Isso é humildade. O Federer é um monstro, né? É um monstro, é um monstro. Agora, como é que você Por não... isso ele é o Federer. O Federer é fora de série, né? Fenomenal no que ele faz. Cassione. Você viu que nós falamos aqui não de futebol. Qualquer assunto pode servir para a gente falar de comportamento humano. Então alguém vai dizer assim, vamos, até num programa que não é de esporte, falaram de futebol? Nós não falamos de futebol. Da violência do futebol. Nós falamos do comportamento humano. Falamos da ética, falamos do exibicionismo, do egoísmo, da ostentação, da falta de educação, do desperdício do dom que Deus dá para pessoas que não sabem usá-lo, dando exemplo. Isso é importante. Sim. Bom, tivemos a intervenção militar no Rio de Janeiro, né? E, lógico que é irrelevante essa notícia, que os deputados federais daqui da região concordam, mas também não concordaram se a intervenção ia vir do mesmo jeito, que não perguntaram para eles antes ou depois, né? Uma professora, uma socióloga do Rio de Janeiro, uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela diz que é muito tarde, que é contra, que no Rio tem um sistema diferente de São Paulo, que aqui é o PCC, no Rio de Janeiro são vários núcleos, que o Exército não está preparado, que o Exército vai ter que usar força e vai usar força, que a mãe de um militar, quando ele vai para a guerra, ela já sabe que ele vai enfrentar para defender o país, mas quando vai enfrentar um bandido, a mãe não vai admitir que o filho sai de casa para enfrentar um bandido, enfim. Ela é uma pessoa muito esclarecida, professora, e acha que a intervenção não vai adiantar nada, que é ruim, está até um pouco nervosa falando, tal, mas falou com muita propriedade. O que você acha, Clemente? Essa intervenção militar no Rio de Janeiro, chegou a hora, não é momento? Olha, eu penso o seguinte, eu penso que devia ter acontecido isso antes, essa intervenção. Não é que é correto. A gente sabe que a função do Exército é outra, né? Até tem o comandante falou, eu acho que com grande propriedade, que ele gostaria sim de fazer a intervenção, desde que ele tivesse a mesma liberdade daquilo que foi proposto por todos os exércitos do mundo. Ou seja, você não vai brigar para passar a mão na cabecinha do bandido. A função do Exército é o quê? É guerra. Guerra, você não vai perguntar para o cara se ele quer. Vai matar o cara, se ele vier na tua frente, você vai matar. Então o cara está falando isso. Não, eu quero ter a liberdade de se... Vai enfrentar o bandido, eu tenho que atirar no cara. Aí... Não é igual a polícia que tem que perguntar, tal, tem que atirar. Perguntar, aquela doçura, não vamos ver por causa dos direitos humanos. Não tem direitos humanos. Então, só vai ser válido essa atitude do Exército
e ele próprio é favorável, desde que tenham a liberdade de enfrentar o bandido numa condição de guerra, e não uma condição de polícia, né? Porque os direitos humanos vêm lá e falam, não, mas ele devia ter primeiro falado com o cara, quer dizer, umas abordagens que o Exército não pode fazer. Agora, ao mesmo tempo, não dá para ficar esperando, porque o Rio está numa situação tal que não tem uma pessoa que não foi assaltada. Outro dia eu falei com um amigo meu na sexta, Ricardo, radiologista, por sinal. Eu falei, Ricardo, como é que estão as coisas aí? Ele falou, eu vou te falar uma coisa, só fui assaltado 11 vezes até agora. Quer dizer, olha que situação. Tem amigo meu no Rio de Janeiro que eu formei lá, que ele leva 2 carteiras no carro. Uma ele intoca e a outra ele põe lá R$20 em nota de 2, tal, uns documentos antigos que dá pro cara. Na hora do vamos ver, o cara não vai conferir, o cara pega, né? Lembrando só, antes de o Cassione falar e o Clemente acabar, que nós estamos aqui no WhatsApp 997 11 5545, né? Que eu esqueci no começo do programa. Você pode mandar perguntas pro professor Cassione, pro Clemente, 997 11 5545 e também no 21 38 4677. Então, WhatsApp, perguntas para o Cassione, para o Clemente, críticas, sugestões ao programa e também pelo 21 38 4677. Você pode ligar e mandar sua pergunta. Desculpa, Clemente, que senão ia passar o tempo. Não, só para complementar. Então, assim, é claro, é uma coisa evidente, eu e o Cassione já falamos isso centenas de vezes, citamos até países desenvolvidos, que não é dessa forma que vai se resolver. A forma que vai resolver é dando escola para todo mundo, né? Escola, como fez a Coreia do Sul, por exemplo, que mudou de 1960 para cá absurdamente. Hoje é um país protagonista, não é um país como o Brasil, né? Mas isso leva anos, e nesse tempo que vai levar até que as coisas sejam consertadas, não dá para você deixar o bandido atacando todo mundo. O Rio é uma terra sem lei. Eu morei lá, inclusive, eu sei como as coisas funcionam, e eu estou falando isso há 40 anos atrás, imagina hoje, né? Então, eu realmente sou favorável, sim, e sou favorável na linha dura. Esse negócio de ficar passando a mão na cabeça do bandido não vai dar certo. Cassione, sua opinião sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro? Primeiro que não é simplesmente uma opinião. Nem o Clemente, nem eu, nem você, nem ninguém pode, no espaço de um programa inteiro destes, fazer uma análise do que está acontecendo no Rio de Janeiro de hoje, porque você não analisa pura e simplesmente o tumor que está agora aparecendo de uma forma letal. Quer dizer, é um câncer em estado terminal. Se você pudesse prevenir e descobrir que essa pessoa um dia iria ter o tumor, como a medicina está caminhando para isso, você conseguiria tratar. Esse tumor de hoje é um tumor que veio se formando. Eu, no meu artigo de ontem da Tribuna, escrevi, e ninguém me contesta, e a própria aluna que eu tinha na época, uma senhora que era mais velha do que eu, mandou depois uma carta para mim, dizendo que eu tinha razão, mas na época, em 1973, eu disse, eu tinha 31 anos, começando a dar aula, dava aula há um ano na faculdade. Eu disse, nós vamos ter no Brasil uma situação, daqui a 30, 40 anos, de guerra civil. E ela disse, o senhor é tão moço, o senhor está começando a dar aula agora, o senhor é bem mais moço do que eu, mas o senhor é pessimista e o senhor é apocalíptico. Eu nunca esqueço, ela disse isso. Eu disse, o tempo dirá. 15 anos depois, no máximo ou 20, ela me mandou uma carta manuscrita, com caneta tinteiro, dizendo o seguinte, o senhor tinha razão e já está acontecendo antes do que o senhor disse. E não estava. Mas para ela, que era uma mulher que tinha a humildade de reconhecer que ela tinha me chamado injustamente de apocalíptico, ela veio e mandou essa carta. Foi sua aluna, Cassione? Foi na sala de aula, para minha aluna, que eu disse isso. Hoje ela é uma advogada, então. Eu não sei que fim levou, porque ela era mais velha do que eu, e não acredito que tenha feito um curso para exercer profissão. Sentavam na primeira fila várias senhoras,
todas elas muito inteligentes, aplicadas, e que participavam da aula. Como eu era mais novo e dizia que a coisa ia chegar onde chegou hoje, naquela altura parecia que eu era realmente um apocalíptico. Então, o que eu quero dizer é que eu disse isso ontem, eu não sou profeta, eu não adivinho nem o que aconteceu ontem, quanto mais o que vai acontecer amanhã. Eu não profetizo nem a véspera, quanto mais o dia seguinte. Só que eu sou um observador, e até por força de ser, na época, um professor de direito penal e estudioso de sociologia, de psicologia, de criminologia, porque era aquilo que eu ia ter que colocar como alicerce para o exercício da minha atividade profissional e intelectual. O sujeito, para opinar, ele tem que estudar muito e conhecer o assunto sobre o qual ele opina. Senão, ele acaba dizendo bobagem. E não é privilégio só de quem estudou o direito saber das coisas. Todo mundo pode saber um pouco de tudo se estudar e for fundo. Agora, se ficar a vida inteira atrás do trio elétrico, não vai, evidentemente, poder opinar sobre nada. Então, o que eu quero dizer com isto é que essa intervenção que foi feita é um passo que não tem volta. Quando você diz assim, o exército vai para a rua para combater a criminalidade, você não pode retirar o exército da rua, porque isso seria um atestado de auto-incapacidade, de autofalência que você decretou sobre você mesmo. Aí você entrega o Estado para o bandidismo, né? Claro. Fala, ó, que é o governador, vocês pegam o governo, pega tudo e conduz o Estado aí. Estamos retirando o exército porque o exército não deu conta. Então, quando se dá esse passo, dá-se esse passo como medida extrema. E toda medida extrema tem dois lados. Ou vira o fio, ou não dá resultado. Qual é o problema que eu vejo? Quando você põe tropas das Forças Armadas, as tropas das Forças Armadas existem, e o Clemente tem toda a razão, foram formadas, treinadas e existem para combater em guerra. E em guerra é matar ou morrer. O armamento das Forças Armadas é pesado. Você não vai colocar nas comunidades do Rio de Janeiro navios da Marinha. Mas se você começar a perceber que as Forças Armadas estão levando desvantagem na infantaria, você vai recorrer à aeronáutica. E a aeronáutica vai ter que jogar bombas de aviões que sobrevoem as comunidades. E aí você tem um estado de carnificina e de matança de população civil inocente. E o que vai acabar acontecendo? O exército acaba sendo protagonista de um massacre de civis. Porque onde é que está o inimigo do exército? O inimigo do exército, estou falando do exército porque por enquanto é o exército que está ali. O inimigo do exército está dentro de uma área habitada por milhões de civis. E isto envolve idosos, crianças, homens, mulheres, trabalhadores e assim por diante. Então, como é que você pode querer que o exército ataque essas comunidades sem que haja não uma bala perdida, muitas balas que não são perdidas, que são dirigidas para a matança, se houver resistência. Então, se os bandidos não fugirem, porque a primeira hipótese que eu vejo é, sabendo que o exército vai entrar, e agora não vai entrar para fazer o papel de figurante, os bandidos podem deslocar a sua atividade de terrorismo e de guerrilha criminosa para outros estados. Como já fizeram no Rio, na época do Maldrame lá, e já fizeram isso, vieram para o Brasil inteiro, né? O que acontece? Ou ele vai para o Espírito Santo, ou ele vem para São Paulo. E para lugares e cidades onde existam portos, mar e proximidade de aeroporto.
E morro também, né? Então, preparemos-nos aqui na Baixada Santista para um deslocamento. Só que se esse deslocamento acontecer, nós aqui temos instalada na região e no estado de São Paulo a criminalidade organizada, que é outro tipo de facção. Então, se o Comando Vermelho e outras facções do Rio resolvem fugir e vir para cá, vai haver um confronto de facções das que estão localizadas aqui mansamente, porque a Secretaria de Segurança Pública do senhor Alckmin e do PSDB não conseguiu conter esse avanço, que aqui é mais discreto do que no Rio, porque no Rio os tiroteios são ostensivos de morro para morro, né? E a polícia do Rio de Janeiro é de um grau de corrupção, a polícia militar, que é impressionante. Então, quem é que vai reagir ao Exército hoje, se eles não saírem de lá, não fugirem? O crime organizado, a polícia descontente, porque uma grande parte da polícia do Rio é sócia da criminalidade e está ali em conjunto. Nós vimos bem no filme exemplar, Tropa de Elite, como é que a coisa funciona no Rio de Janeiro. Não é? Daquela tropa de elite lá, você viu quantos eram sócios dos bandidos. Então, as milícias, de um lado, a própria polícia hoje que tiraram o pão da boca dela, parte da polícia, é evidente que tem policiais ali que estão morrendo, cumprindo o seu dever. Em janeiro morreram 17 policiais, só em janeiro, em serviço no Rio de Janeiro. Então, a luta que vai haver no Rio, se não houver fuga, e se houver fuga, vão deslocar o problema para outras regiões, vai ser algo terrível. Então, esta professora, ela tem razão em parte, é tardia a medida que se tomou, porque é tardia porque é extrema, porque todas as outras medidas ordinárias, normais, exigíveis, que deveriam ser tomadas ao longo de 30, 40 anos, não foram tomadas. Como essa que disse muito bem o Clemente. Desde você dar educação, escola, saúde, proteção, dignidade humana às classes menos favorecidas e dar condições de habitabilidade à luz da dignidade humana para as pessoas. Quando você encaixota todo mundo empilhado, milhões de pessoas em costas de morro, o que é que você pode pretender que aconteça? Aquilo para alguma coisa de ruim vai servir também. Então eu vejo hoje com muito medo, não medo pessoal, mas esse medo de que o Brasil possa enfrentar dias terríveis. Só falta dizer uma coisa. O que me desconsola e me desconforma e me desanima e me desilude é que no momento em que o país vive a crise que vive, eu nunca vi um carnaval tão estendido e com tanta gente nas ruas como nós vimos agora. Então, enquanto a dona Anitta, com seu biquíni de fita isolante, atraiu milhões de pessoas, porque atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Tem que mudar um pouco essa estrofe. Atrás do trio elétrico está indo muita gente que vai morrer. Porque quando esse país explodir definitivamente, e vai explodir, não vai ter trio elétrico, não vai ter carnaval, não vai ter coisa nenhuma. Que consciência tem esses milhões de brasileiros que não fizeram outra coisa a não ser rebolar e dançar como se este fosse o melhor dos mundos? Ah, mas a gente já sofre tanto, deixa o povo se divertir um pouco. Continue se divertindo até a hora da tragédia final. Não é? O apocalíptico de 40 anos aqui, continua aqui, falando. Pode dizer que eu sou apocalíptico. Por enquanto, tudo que eu previ, e não era previsão, era observação de um técnico. Porque
Não muda nada. A televisão continua mostrando as mesmas baboseiras. O Big Brother, né? O BBB passando ontem a todo vapor, os programas banais, o entretenimento o tempo todo. Quando, na verdade, as televisões tinham que parar todas, trazer gente entendida para discutir o que está acontecendo hoje. Nós estamos com um país sob intervenção militar num Estado brasileiro que pode gerar carnificina e morte. E nós estamos sambando no pé. Cada um dá o que tem. Tem gente que usa da cintura para baixo a sua inteligência. Tem gente que usa do pescoço para cima a sua inteligência. Aqueles que sacodem a inteligência da cintura para baixo vão, evidentemente, constatar um dia, com a burrice do pescoço para cima, que as coisas podem ser muito piores do que eles estão imaginando. Nós vamos a um breve intervalo, muitas perguntas chegando, continue com a gente, é muito rápido. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Quer ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por um ano? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do telefone 13-2138-4677. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de um ano para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa pelo telefone 13-2138-4677. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinário da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's,
filetenovamente.com.br. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação desta segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018, com o professor Vicente Cassione e o professor Clemente aqui. Muitas pessoas perguntando, né? Clemente, uma falta de educação desses jogadores, a atitude deles deveria ter punição para eles. Realmente o que está acontecendo no Rio está certo, tem que ter intervenção. Em Santos está perigoso, porque já vi um vídeo de bandidos vindo para o Morro do São Bento. É a dona Ivonete, muitas pessoas comentando desse vídeo aí que no Morro de São Bento, pessoas chegando de metralhadora e dançando funk. Esse vídeo rodou pela internet aí da região, umas 20 pessoas aí, sem camisa, com metralhadoras, tal, cantando um funk, parecia ser o Morro do São Bento. Eu até falei pro meu amigo, mas é o Morro do São Bento mesmo? Ele falou, tu não conhece? Eu falei, conheço, mas morro às vezes confunde um morro com o outro, né? Mas parecia ser o Morro do São Bento mesmo. Eu acho que o Cassione já matou a história aí no bloco anterior, comentando que essa é uma possibilidade muito grande, muito alta. Quer dizer, o Espírito Santo ou São Paulo. A outra bola cantada que eu sempre estou de acordo mesmo, que é porto, aeroporto, né? Mar. Rodovia. E rodovia. E morro, olha. Morro. Perfeito para tudo isso, quer dizer. O Cassione é muito inteligente, dá uma aula, o Clemente também. O Clemente está certo na questão dos jogadores. Concordo com ele, a dona Ivonete, parabenizando. Obrigado, Cassione, dona Ivonete. Se esse povo do Rio de Janeiro viesse para cá, o que nós devemos fazer na opinião dele? Já colaborando com a pergunta, o nosso amigo jornalista aqui, José Carlos Silvares, muito tempo editor da Tribuna, tudo. Cassione, a cidade de Santos deve se preparar para impedir a vinda de bandidos? Como? Pode haver uma possível guerra civil no Rio de Janeiro? Então a Ivonete pergunta se o que nós devemos fazer para impedir que os bandidos venham para cá. O jornalista José Carlos Silvares também, a Dalgisa parabeniza o programa, a Lucélia parabeniza o programa, com perguntas mais ou menos semelhantes. Como podemos prevenir a vinda de bandidos para Santos e região? Primeiro, a dona Dalgisa, Lucélia, Ivonete, muito obrigado em meu nome e em nome do Clemente por essa manifestação carinhosa. Segundo, ao José Carlos Silvares, um dos mais brilhantes, talentosos, preparados e sérios jornalistas que esta cidade teve em toda a sua história, a resposta que eu vou dar, meu caro Silvares, vai ser irônica. Para que a bandidagem do Rio não venha para Santos, nós temos que falar com o governador do estado de São Paulo, que é o Marcola.
Marcola, o líder do PCC. A única maneira de você evitar que os bandidos do Rio venham para Santos é o PCC entrar em ação e impedir. Aí você põe o barco. E como o PCC já está lá em Queluz, lá na divisa, e faz uma tropa. Não é isso. O PCC já está aqui. Quem não vai deixar os do Rio virem são os de São Paulo, que aliás não são mais só de São Paulo. O PCC já se estendeu do Oiapoque ao Chuí. Então o governador do estado, que é o Marcola, no aspecto da segurança pública, não há dúvida nenhuma. É a única maneira de a gente evitar que eles entrem. É pedindo aos que estão que não deixem que os visitantes invadam. A segunda fórmula, também na ironia, porque evidentemente a fé não pode ser levada como brincadeira, mas tentar ver se Nossa Senhora do Monte Serrate continua fazendo jus ao título de padroeira da cidade. Não é? A minha resposta é irônica, porque se eles quiserem vir, virão. E se tiverem que não vir, porque serão rechaçados pela criminalidade que está aqui, que já está aqui. E por que a que está aqui não aparece tanto como a do Rio? Porque aqui há uma folga, há acordos, não é? Há ajustes que foram feitos. Lembram naquele período em que o PCC, em 24 horas, fez o diabo e tudo parou num instante? Mandaram fechar as lojas, fechar tudo? Mandaram os emissários do governo do estado lá para onde estava o comandante, lá no presídio de Venceslau ou de Prudente, não me lembro na altura onde ele estava. Fizeram um acordo e travaram o armistício. É esta a realidade. Os que estão aqui não estão incomodados. Só vão ser incomodados se os de fora vierem. E, portanto, só os de fora serão incomodados se os daqui se sentirem incomodados. Fora isso, não vejo saída. O João Oliveira está mandando um abraço aqui para todos, obrigado. A respeito da especialista sobre intervenção militar, nem leve em consideração o que ela falou. Infelizmente, temos muitos especialistas utópicos. Infelizmente, não creio que dará certo, Clemente, pois o ninho da corrupção e do bandidismo é mais forte no governo estadual, principalmente no Rio de Janeiro. O certo seria intervenção em todos os poderes, principalmente no judiciário. Abraço, João Oliveira do Saboa. Então ele quer intervenção militar no país inteiro, né? Pelo que ele falou. Não, mas isso aí o Cassiano acabou de dizer aqui. No intervalo? No intervalo, a gente estava comentando aqui, que grande parte das pessoas que fazem parte da comunicação dele, Facebook e tal, a grande parte pede intervenção militar mesmo. Ou seja, é favorável à intervenção militar, porque já não aguenta mais essa situação. Né? Eu pego o celular, houve 864 comentários no artigo da semana passada, quando eu disse que já não adiantava mais, a essa altura a situação não tem conserto. E aí os comentários eram, de cada 2 comentários, eu não estou exagerando, se alguém duvidar, na semana que vem eu trago o celular, de cada 2 comentários, um era intervenção militar já. De cada 2 comentários. Bolsonaro já e intervenção militar já. Teve os comentários que a pessoa falava assim, intervenção militar já e o Temer, ou se não, intervenção militar após o Temer, por Temer se safar, que o Temer fez um acordo com os militares. Tem até o pessoal que falou... O problema não é esse. O aspecto que pode ser colocado também aqui em pauta é a intervenção que o Temer promoveu. É o início? Se, primeiro, eles têm pesquisas. O governo sabe muito bem tudo que o povo quer. Então, essa história de que o Bolsonaro está, em primeiro lugar nas pesquisas, tirando o Lula, e estar a intervenção militar pedida por todo mundo, o que é que ele fez? Ele fez uma intervenção diferente. Não é golpe. É para resolver o problema da segurança no Rio de Janeiro. Faz uma pesquisa hoje e vê se o Temer vai ter o índice de reprovação que ele tinha. Vai ver se ele vai ter o índice de aprovação que ele tinha. Pode ter certeza que a aprovação subiu e a rejeição caiu. Se der certo a medida que ele tomou,
Ele é candidato agora, em 2018, à presidência da República. Certamente. Com apoio dos militares. Você entendeu? E forte, e passa a ser forte. Passa a ser forte. Ninguém pense que na política aquilo que você vê é o que existe. O que existe é o que você vê, principalmente o que você não vê. Eu costumo sempre dizer que no exercício do poder da política, você está olhando o mar, a tona. O que é que você vê sempre? A água em movimento, umas marolas, umas ondinhas. Isso é o que você vê quando olha para o oceano. Agora, se você mergulha, você vê um outro mundo que só se vê quando você mergulha dentro do oceano. É a mesma coisa a realidade política e a realidade do poder e a realidade da imprensa, de uma grande parte da mídia, que só mostra também a tona do oceano, e assim por diante. Então, a gente pensa que sabe das coisas, né? Pensa. O nosso amigo aqui do Campo Grande, o Mário Sérgio, um abraço, Mário Sérgio. O Neymar, o caso dele se chama Educação Caseira, Clemente. E falando de Santos é uma cidade muito fácil quanto à segurança. É fiscalizar as poucas entradas da cidade, falta boa vontade, segundo o Mário Sérgio do Campo Grande. E aqui a dona Lucinéia falando também sobre as comportas. Filete, no começo do programa você falou que as comportas dos canais eram operadas via rádio pela Sabesp no passado. Por que elas não estão sendo abertas agora, Clemente? Isso é um complicador gigante. E calhou dá porque... um programa inteiro, né? Não, dá. Eu, no dia da inundação, eu tinha saído para resolver uns negócios. Aí eu estava com um caminhãozinho baú, aquele caminhãozinho baú. Eu falei, não, vou passar ali perto, mas ele não entra, no meu prédio ele não entra porque é muito alto. Aquilo era uma piscina, a Juan Cabaleiro, aí aquelas ruas todas. Aquela rua ali alaga. Luiz de Faria. Não, era uma piscina, você não conseguia, você não via calçado, não via nada. Que o JB mora ali e reclama, né? O JB eu moro na Cri Presgave da Moral. A rua do JB, que sempre alaga também, né? Pô, tava mais da metade da altura do carro, dos carros que estavam na rua. Aí eu passei, eu não consigo entrar. Fui para a clínica, peguei um outro baúzinho, um outro caminhão desses altos, tem 2 caminhãozinhos daquele, só que o outro com carroceria. Então ele passa para conseguir entrar no prédio. E o prédio vizinho, esqueci, onde mora o Fábio Ferraz, que é o secretário de Saúde, 3 pessoas tentando segurar a água porque os carros estavam boiando já lá. Lógico, com porta fechada. E a água extravasando no canal. Mas sabe o que aconteceu nesse dia? A informação veio de uma pessoa em quem eu tenho absoluta confiança, que é entendido do assunto, porque eu prefiro até não dizer quem é. O que aconteceu? A comporta estava aberta, 1 palmo levantada. Portanto, a água que foi para os canais encontrava a barreira da comporta e só passava nesse 1 palmo que estava aberto embaixo, que ela só subiu até 1 palmo. 1 palmo da areia. E por que ela só subiu a 1 palmo? Porque ela não sobe mais do que isso, porque está enferrujada e emperrada. Aí, quando a água chegou no limite da parte de cima da comporta, começou a passar por cima da comporta. Então a comporta serviu de dique, de barreira, para a água que tinha que ir para o mar, claro, não ir. E a água então se espalhou por todos os lugares. Agora veio a notícia de que vão reformar até o final do ano as comportas, porque as comportas estão já sem condição de aproveitamento. Aí apareceu na tribuna uma fotografia. As comportas todas enferrujadas e assim por diante. Sabe por que vai levar até o fim do ano para ter que trocar todas as comportas? Porque essas comportas, ao longo de 30 anos, que foi quando houve a última troca, elas tinham que ter uma manutenção de 3 em 3 meses. Elas estão dentro da água salgada. O casco do navio, se você não fizer manutenção, de 3 em 3 meses, o casco do navio começa a enferrujar. A comporta que está ali, de 3 em 3 meses, você tem que chegar
bater nos pontos que estão começando a criar ferrugem, lubrificar o que tem que lubrificar, pintar com tinta anticorrosiva, e você vai deixando a comporta a vida inteira prolongadamente aproveitável. Agora, você põe uma comporta e abandona 30 anos, que é trabalho da prefeitura, agora você tem que trocar todas as comportas. Enquanto isso, a cidade se alaga. Nós estamos falando da zona leste da cidade. Ah, sim. Que é a zona que alaga de vez em quando, e mesmo quando alaga, não invade a casa das pessoas, não faz as pessoas perderem os móveis, perderem os seus bens. Vai na zona noroeste. Isso é permanente. Isso é sempre. Porque lá não é problema de comporta, é problema disso ou daquilo. E quando havia um projeto feito pelo senhor João Paulo Tavares Papa, prefeito, da Santos Novos Tempos, gastaram 80 milhões em estudos, segundo consta. E depois o negócio não deu em nada e não fizeram as obras da Zona Noroeste. E o Ministério Público arquivou o inquérito policial para saber que mutreta teve e que fim levou, ou que fim levaram os 80 milhões, ficou por isso mesmo. Sem contar com a verba disponível, né, Cassione? Do Banco Mundial. Do Banco Mundial. E nós discutimos isso na eleição de 2004. Sem dúvida, sem dúvida. Nós éramos candidatos e discutimos, a gente falou sobre isso. E todo mundo, quer dizer, não vamos resolver na próxima gestão e passou e Mas há políticos de Santos que são blindados. São blindados, entendeu? Tem uns que são mirados e alvo permanente de críticas, etc. E tem outros que são blindados. Esses blindados, evidentemente, são como o super-homem. Precisa achar uma criptonita lá, aquela pedra, para ver se consegue fazer o sujeito perder os poderes que tem, infelizmente, nem sempre para o bem. O João, o Gilmar, todos aqui de Santos, a dona Ruth de São Vicente, a Josi de São Vicente, o Alcino parabenizando o programa, o Silvio Santos também parabenizando o programa, e dizendo que aqui a nossa política é a narcopolítica, que transforma a nossa Constituição em uma narcodemocracia, né? Tá brincando, todos acham que está faltando zeladoria na cidade e na região. Bom, queria agradecer ao Clemente e ao doutor Cassione, muito obrigado. Já acabou? Acabou. O programa, quando tem muito assunto, acaba rápido. Caramba. Acaba rápido. Bom, temos que fazer um programa de 2 horas aí, um debate de domingo, né? Bom, obrigado por todos aqui, um excelente dia para vocês, continue com a nossa assistência à programação, fiquem com Deus.